Olá, tudo bem? Eu me chamo Gustavo, sou estudante de filosofia e hoje nós vamos continuar no assunto de história da filosofia antiga. Então, basicamente, nós vimos que o areté é aquela ideia de que se o menino, o rapaz, o jovem, ele se cria lutando, ele cria na realidade, tanto que é mostrado algo parecido também no filme 300, onde uma criança é jogada no meio da floresta, das montanhas, para se virar, para aprender a lutar. A mesma coisa acontecia na lógica da Grécia Antiga. Então, o Aquiles, o ideal do herói, era o máximo que o jovem grego podia alcançar. E era essa a realidade para se alcançar algum grau de honra naquela sociedade, naquela época. E agora a coisa com os sofistas mudou. Porque com a criação das gens, com a criação da aristocracia, da nobreza, cada gen, digamos assim, seria uma família. Essas famílias são famílias nobres que têm, na lógica da sociedade, um sangue elevado, uma raça elevada. Eles começam a dar dinheiro para que seus filhos ou aqueles que eles conheciam, eles criassem um conhecimento que fosse de acordo com as suas ideias. Então, é basicamente aí que nasce, de fato, o sofista, né? E o sofista, até tinha anotado aqui, deixa eu pegar. Então, o sofista é aquele que é o especialista do saber. É isso que significa o sofista, é o especialista do saber. Então, nessa lógica, quando nós temos essa sociedade já montada da polis, os sofistas que formam juntamente com os nobres, com a aristocracia, uma relação íntima, então nós temos a necessidade de que tudo passe por essa nobreza, por essa aristocracia, que tem uma prerrogativa de dar ou não o aval para que se faça algo. Tanto que isso é demonstrado no filme 300. Então, Leônidas ele tem que ir para a cidade Termópides, eu acredito, se eu errei o nome da cidade, vocês me perdoem, mas ele precisa resolver as questões com guerra e etc. E a nobreza não permite. Então ele vai com a sua guarda pessoal, que são os 300 homens. Ele gostaria de ir com o seu exército, mas não é possível. Então a lógica é essa: tem que passar por essa nobreza as decisões. E se não passa, o rei ou o superior maior, ele, digamos assim, é assassinado, né? A história já diz. Então, e além disso, quem nasce outra lógica, né? Aqueles que não são da aristocracia são plebeus, são os forasteiros. Aqueles que, principalmente, que não seguem o culto da nobreza são considerados forasteiros. Então, tendo a aristocracia em mente, nós temos o conceito também de tirania, que é quando você tem essa monarquia, essa instituição política, e o poder é para o bem comum. E aí, quando o poder deixa de ser o bem comum, quando uma pessoa usurpa deste poder para o interesse próprio, então nasce assim a tirania, né? O ditador. Com a aristocracia também nasce esse conceito da cidadania, o cidadão. Então, o cidadão, pelo menos para a Grécia Antiga, para Atenas naquela época, é aquele que é o aristocrata, um homem aristocrata que tem a possibilidade de votar, de fazer as coisas, enfim. Então, basicamente é isso. Temos, então, dessa linhagem Solon, Clístenes, se não me engano são os reis assim principais, né? E Péricles. E aí com Péricles a coisa começa a tomar um rumo um pouco diferente. Então separa a cidade em demos, então como se fossem bairros, e cada um tem um voto diante da assembleia, da eclésia. E cada cidadão agora como eu disse, o cidadão é aquele que antes era só aristocrata, mas agora passa a ser toda pessoa de sexo masculino sendo livre e ateniense. Então a política ela se torna aberta aos comuns
e eles tinham esse costume de ir para a eclésia e subir no aerópago, que é como se fosse assim uma estrutura de debate, de conversas e coisas relacionadas. E a partir desse momento, a ideia do herói começa a se dissipar, como eu disse lá no início, né? Então, o mais importante agora é que você tenha uma boa oratória, que você tenha a lábia, eu escrevi ali, né? Que você tenha essa lábia para poder vender a sua ideia, para poder conseguir aquilo que você deseja. Então, basicamente, é isso. E por meio disso, né, tem essa transformação. Com a transformação religiosa, teve também essa transformação política. E, basicamente, é isso. Então, a partir deste ponto, eu entrarei em Protágoras, e Protágoras merece um próximo vídeo, um novo vídeo. Até mais.